Oi, pessoal da turminha 19 FC04, tudo bem com vocês? Vocês devem estar achando estranho aí, outra professora, cadê Ingrid, onde é que ela tá? Mas acho que alguns me conhecem, quem não me conhece, o meu nome é Ilana, eu também sou professora do Sebrae, professora Ingrid muito chique, tirou uma semaninha de férias, mas não é por isso que vocês vão ficar sem conteúdo, jamais. Por esse motivo eu estou aqui pra gente falar um pouquinho sobre emergências no domicílio. Hoje nós vamos falar sobre quedas, desidratação e vômito, tá? Imperdível. Vai lá pegar teu material, teu livro de saúde e seus cuidados. Quero que vocês abram aí no capítulo 15, na página 65, tá bom? Enquanto vocês vão abrindo aí, vou diminuir aqui a caixinha pra ficar no cantinho, pra vocês conseguirem ver o slide, ok? Combinado? Vamos embora, vamos lá. Gente, então, acho que vocês já devem ter visto um pouquinho sobre as emergências no domicílio, né? Porque tem outros capítulos nesse módulo sobre esse assunto, mas hoje a gente dá continuidade a esse trabalho, tá? Muito importante que vocês saibam abordar o paciente nessas emergências. Isso é coisa que acontece muito, né, no nosso dia a dia. Todo mundo aqui já passou por uma queda ou já presenciou a queda de uma criança, de um idoso, de um adulto, como também de diarreias, né, quadros diarreicos e até mesmo o vômito chegando à desidratação. Então, muita atenção, porque tá imperdível. Esse conteúdo é essencial para sua formação, então bora lá, vem comigo. Gente, para iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre quedas, certo? A queda realmente é um dos fatores aí número 1 nos acidentes domésticos. Vocês sabiam disso? Então, é muito comum em casa a gente cair limpando alguma coisa, né? Fazendo alguma atividade do lar. E isso acarreta muitos danos, principalmente se for, né, uma pessoa já vulnerável, se já tiver uma certa idade, se tiver doenças associadas, comorbidades. Por quê? Porque a queda é um desequilíbrio, né? O corpo tá lá, tudo bem, de repente acontece ali uma turbulência, vamos dizer assim. E essa turbulência ela pode acarretar em danos. E se a gente pensa no idoso, por exemplo, os danos eles podem ser bastante prejudiciais, né? Então a gente pode ter presença de fraturas, a gente pode ter aí a presença de cortes profundos, e tudo isso pode sim levar a precisar de uma hospitalização, a precisar de um cuidado mais intensivo. Então, é claro que a gente se preocupa com isso, né? Então, antes de tudo, a gente precisa prevenir essas quedas. E como é que a gente faz essas prevenções? São coisas simples, meu povo, nada demais, coisas que a gente pode fazer, que é fácil de aplicar, mas que muitas vezes a gente não pensa o quanto isso pode mudar o dia a dia daquela pessoa que está sujeita à queda. Principalmente quando a gente está falando aí de um idoso, né? Às vezes que mora sozinho ou que não mora sozinho, mas que mora com outras pessoas que não tem tanta atenção a ele. Ele está muito suscetível à queda se ele não tiver um ambiente arrumado, organizado, para evitar esses acidentes. Então, a gente sabe que existem algumas coisas que podem causar mais danos, que podem levar a que as quedas aconteçam com maior frequência. E aí, por esse motivo que a gente vem com algumas dicas para que se evite isso, tá? Então, é muito importante a gente eliminar tudo que possa ser um obstáculo, tudo que possa fazer a pessoa tropeçar, tudo que possa fazer a pessoa escorregar. Então, mesinhas, né, soltas pela casa, sapatos soltos pela casa, sem estar guardados, tapete é muito perigoso, né, às vezes a gente tropeça no tapete e aí cai. Então, tudo que faça, que estiver no chão, né, que não estiver lá atrapalhando o caminho, estiver lá impossibilitando esse idoso de se movimentar, ou até mesmo nós adultos, né, a sofrer mais quedas, a gente precisa retirar. Muito importante a instalação de suporte, de corrimão, né? Principalmente se eu tenho já essa pessoa com dificuldade de mobilidade, um cadeirante ou uma pessoa que não consegue andar direito, que tem já uma fragilidade. Então, muito importante que a gente instale esses apoios, que tenha lá corrimões, que tenha lá apoios para essas pessoas. Eu até digo assim, gente, não tem problema nenhum o idoso andar de bengala, tá? Pelo contrário, a bengala ela pode auxiliá-lo em várias situações, porque às vezes realmente o equilíbrio falta, a idade vem, o uso de alguns medicamentos pode influenciar, né? Então, melhor que se ande com a bengalinha, certo?
Então, a importância da instalação aí desses suportes, né, desse auxílio aí. Sapatos sempre adequados, então a gente sempre prezar pela utilização de sapatos antiderrapantes, principalmente nessas faixas etárias aí que tem muito risco de queda, né? A iluminação sempre adequada, tá? É muito importante que a casa seja bem iluminada, que a gente consiga enxergar bem as coisas para evitar algum tropeção ou algo do tipo. E os armários devem ter portas leves, né? Maçanetas bem grandes para ser fácil de visualizar, para facilitar a abertura. As roupas mais usadas a gente pode deixar mais fácil para ele pegar mais fácil, certo? Então a gente pode organizar dessa forma, porque tudo isso evita da pessoa fazer mais esforço para pegar uma roupa que tá lá no alto e aí de repente cai, né? Então imagina aí. Então tudo isso são estratégias que a gente pode fazer. Mas se acontecer, então a gente tá falando de prevenção, ok. Mas aí realmente já aconteceu, não tem mais como prevenir. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar pro socorro, né? Principalmente se a gente visualizar aí numa queda de uma altura muito alta ou em uma situação em que teve aí uma lesão realmente que a gente consegue visualizar lá o sangue, consegue visualizar a pancada, que a pessoa relata que está doendo, né? Que ela diz, olha, está doendo, eu não consigo nem mexer meu braço. Então, esses são sinais de que realmente a gente tem que ligar para o socorro, certo? É claro, gente, que nem toda queda a gente precisa acionar o socorro, certo? O ideal seria, mas a gente vai sobrecarregar, né? Então, se você vê realmente que a pessoa está estável, que caiu de uma altura baixa, né? Que está bem, observe aí pelas próximas 2, 3 horas. E esse período de observação é muito importante para que a gente consiga visualizar se ocorre alguma alteração neurológica, alguma alteração de humor, né? Essas horas são muito importantes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aquela história, o bebezinho se cair não deixa dormir, né? Essa história de não deixar dormir é justamente para a gente conseguir avaliar, observar se o bebê ele muda, né? Seu aspecto, se ele fica mais chorão, se ele começa a apresentar alguma alteração neurológica. E se ele dorme, a gente não consegue visualizar isso, certo? Então, acalmem a pessoa, acalmem a vítima ou a criança que sofreu a queda, ligue para o socorro, não tente colocar osso no lugar, se for em caso de fratura, principalmente se for uma fratura exposta, ou mesmo se não for uma fratura exposta, mas tentar reposicionar o membro, isso não compete a gente, tá? A gente só acalma, no máximo pode aplicar o gelo ali no local, né, para fazer uma analgesia, para ir diminuindo a dor. E se for de queda de altura muito alta, preferível não mover a vítima, certo? Pelo risco de lesão lá na coluna. E quando a gente movimenta essa vítima, a gente pode estar, assim, causando uma lesão maior, agravando aquilo ali que já existe, tá? Então, para queda é isso, certo, gente? Quanto à desidratação. A desidratação, gente, é um quadro que vem geralmente associado à falta de ingesta de água. Então, é um paciente que não toma muita água, né? Aquele paciente que não tem uma ingesta hídrica adequada e pode aparecer também, na maioria das vezes, ela está relacionada a quadros de vômito e diarreia, certo? Então, por isso que a desidratação ela é tão grave, né? Porque ela vem acompanhada de perda de água muito grande. Então, não basta apenas não beber. O indivíduo ainda não bebe e está perdendo através das fezes ou de vômitos, por exemplo. Então, existem alguns sintomas, alguns sinais que a gente pode observar que nos indicam desidratação, certo? Então, o olhar sem brilho, a pressão pode baixar, a urina pode ficar mais concentrada ou até mesmo o paciente pode não urinar tantas vezes, a pele fica mais ressecada, os lábios ressecados, rachados, a língua, quando a gente abre a boca, tem que ser brilhosa, tá? Tem que ter saliva, então não ter saliva é sim e pode indicar um sinal de desidratação. A boca muito seca, pegajosa, então sempre observar esses sinais, gente. A desidratação, ela pode sim levar a um quadro mais grave, o paciente pode entrar em choque, pode entrar em coma e vir a falecer, certo? Então, não é brincadeira. Mas como é que a gente trata a desidratação? Tratando a causa, né? Então, a gente vai tratar a causa da desidratação. A gente vai observar aí o que foi que causou essa desidratação. Ah, foi porque o indivíduo não toma água, então vamos dar aporte hídrico, né? Vamos oferecer aporte hídricos. Claro que se tiver muito grave, não vai poder beber. Aí vai ser só pelo soro, pela veia, né? Mas
Se o caso da desidratação já for uma diarreia, vamos ver o que está causando a diarreia e vamos tratar a diarreia, né? Se foi o vômito, da mesma forma. Então, observar isso. Os sinais e sintomas de desidratação são muito importantes, mas principalmente saber a causa da desidratação para a gente conseguir tratar de maneira correta, certo? Então, como tratar? Hidratando o paciente, né? A gente pode ofertar muito suco, muita água, pode fazer o soro caseiro. Pega lá 1 litro de água para 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Mistura, fez o soro caseiro, fica lá dando várias vezes ao dia, faz essas preparações várias vezes para o paciente repor esse líquido. Pode comprar aqueles sorinhos de farmácia que já vem prontos, também são muito bons para fazer essa reposição e ofertar muita fruta, né? Como eu falei, lembrem que a gente tem que ver a causa, né? Então, se não melhora, se continua desidratado, tem que ver o que está por trás dessa desidratação, que muitas vezes está associado a um processo infeccioso, uma doença que está causando lá vômitos ou diarreia, né? O sorinho caseiro, como eu disse, é uma medidazinha que eu já falei, mas aqui não custa lembrar, eu vou pegar lá 1 litro de soro, ó gente, 1 litro de água filtrada, certo? Água potável, aí água para beber, e aí eu misturo com 1 colher de sopa bem cheia de açúcar e 1 colher de café ou de chá de sal, ok? Vômitos, como eu falei, o vômito é um dos principais causadores de desidratação, porque a gente perde muita água vomitando, né? Então, tem que ter atenção aí na questão da hidratação do paciente, tá? Tem que hidratar muito o paciente, tem que ofertar mais. A cada vez que ele vomita, a gente tem que ofertar água. Cada vez que ele vomita, tem que ofertar água. É igual a diarreia. Cada vez que vai ao banheiro, tem que tomar bastante água. Cada vez que vai ao banheiro, tem que tomar bastante água. E no vômito é muito complicado, porque muitas vezes, gente, o paciente não consegue nem tomar água, já bota pra fora. E aí, por isso que tem que ser investigada a causa, né? Às vezes o vômito, ele vem associado com outros sintomas, com dores no corpo, com febre, com dor de cabeça. Isso é muito clássico de algumas viroses, né? Que a gente conhece aí, a dengue, pode vir associado isso, dentre outros aí, quadros infecciosos. E até quadros infecciosos mais graves, certo? A meningite, que é uma infecção lá das meninges no sistema nervoso central, pode ter como sintoma o vômito em jato. Então, sempre procurar a causa desse vômito. Não fique com a criança ou com o idoso em casa, se ele está vomitando muitas vezes, se ele está fazendo cocô, né, indo ao banheiro com fezes muito líquidas muitas vezes, tem que investigar a causa, certo? Então, para o hospital, sempre que necessário, se tiver outros sintomas fora o vômito, né, se tiver uma febre, se tiver piora do quadro, vai para uma consulta, porque é muito importante, certo? Para a gente evitar a desidratação e evitar complicações. E diarreia. Diarreia é outro fator que geralmente leva à desidratação e que está associado, sim, também a processos infecciosos, né? Então, como é que a gente faz? A abordagem da diarreia é parecida com a do vômito. A gente tem que investigar a causa, né? Sempre em busca da causa, hidratar muito o paciente, dar bastante fruta, bastante suco, né, gente? Ave Maria, a professora se confundiu aqui. Suco, água, tudo que tiver hidratação a gente dá, né? O sorinho caseiro, o soro de farmácia, mas tem que saber a causa, certo? Botei aqui uma observação para alimentação mais pastosa, certo? Porque às vezes alguns idosos ou até crianças muito pequenas, ou de faixas etárias aí na transição alimentar, deixando de comer o leitinho materno para fazer a comidinha mesmo, né? Eles comem comida mais pastosa, uma comida mais meio líquida, e isso pode sim acarretar em fezes mais líquidas, mais pastosas. Então, atenção para essa diferenciação, certo? Às vezes o paciente, porque come coisa muito mais ralinha, mais líquida, tende a ter as fezes mais pastosas, tá? Então, observar aí se não é esse caso, mas mesmo assim atentar para outros sintomas. Então, se além da diarreia tiver vômito, tiver febre, tiver dor no corpo, vai atrás, gente, para procurar essa causa, leva para o hospital, não fica em casa, porque esse paciente pode desidratar e pode agravar. Sempre gosto de dizer, diarreia mata tanto idoso quanto criança, certo? Então, às vezes a gente que é adulto, teve uma diarreia, nunca morri de diarreia, mas, gente, ainda hoje nós temos casos de mortes por diarreia, principalmente em crianças e idosos. Então, atenção aí a isso, certo? Não deixem de estar ligados.
Ok, gente, então era isso o nosso conteúdo, certo? Então essa semana vocês vão ficar aí com o exercício. Novamente, gostaria de agradecer pela atenção, dizer para vocês que é um prazer estar aqui ministrando esse conteúdo para vocês. E aí o nosso próximo conteúdo vai ser sobre transtornos somatoformes, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida do exercício, se vocês quiserem falar sobre o exercício, manda para mim no grupo, né? A professora Ingrid tá aí no grupo com vocês, ela também pode ajudar a responder, certo? Pra vocês interagirem e já vocês têm de volta e matam a saudade dela, tá? Mas se liguem aí que eu tô chegando na turminha de vocês, a gente vai ter um módulo juntos e vai ser imperdível. Beijão e até a próxima!